Ih, deu branco! Deu branco! E agora? Olá, eu sou Márcia Abrantes, professora de língua portuguesa, produção textual e literatura brasileira. O nosso canal é o Universo do Texto. E hoje nós estamos passando por aqui para falar sobre o tão temido branco. O que é o branco? É o bloqueio criativo. É aquele momento em que você se depara com um tema, uma proposta de redação e não vem nada à sua mente. O primeiro ponto importante que nós temos que conversar hoje aqui é que o candidato precisa ter convicção de que o seu texto, a sua redação, será corrigida por um professor de língua portuguesa. Ou seja, ele será avaliado nos seus conhecimentos linguísticos. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque alguns candidatos querem se aprofundar naquele tema, naquele assunto. E isso não é necessário. É necessário que ele compreenda o tema proposto, que ele consiga pensar e refletir sobre o tema, que ele consiga formar ideias sobre o tema e, principalmente, o que é mais importante, colocar as suas ideias por escrito, no papel. Então, primeiro ponto fundamental, fazer o seu rascunho. O rascunho permite que você pense, medite, exponha no papel as suas ideias e depois, quando você vai ler para passar a limpo, você faz uma autoanálise. Então, essas são as expectativas do professor de língua portuguesa que vai corrigir a sua redação. Então, é importante você considerar a estrutura da tipologia textual exigida na proposta. Geralmente, Enem trabalha com a dissertação argumentativa, ou seja, um texto em que você vai defender a sua ideia sobre o tema proposto e vai defender a sua ideia com argumentos convincentes. Além disso, nós sabemos que há uma estrutura estabelecida para essa tipologia textual. A técnica, a teoria, você, com certeza, candidato ao Enem e aos vestibulares, aprendeu no seu tempo de estudo na educação básica. E, principalmente, no ensino médio e no preparatório. O que nós vamos ressaltar aqui no nosso bate-papo é sobre esse bloqueio criativo. Então, o que eu poderia fazer para fugir desse momento que angustia muitos candidatos? Eu, como professora, e converso muitas vezes com os meus alunos que vão passar pelo Enem, pelo vestibular, e eles temem esse momento. Mas, professora, isso naquele momento ali não vir nada à minha mente. Então, o primeiro ponto que eu tenho para passar para vocês é que vocês meditem. O candidato precisa meditar sobre o tema que é proposto. Mesmo que não venha nada à mente dele no primeiro momento, quando ele começa a meditar, ele vai se acalmando. E quando ele se acalma, as ideias vão fluindo. Uma boa técnica para fazer com que o candidato se acalme é anotar. Você pode utilizar sua folha de rascunho para anotar todas as palavras de forma aleatória, ou frases ou expressões que vêm à sua mente quando você lê aquele tema. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que a proposta aborde
violência urbana. Aí não vem nada à mente do candidato. E nós vamos aplicar essa técnica da meditação sobre o tema. Então, por exemplo, quando eu penso em violência urbana, muita coisa vem à minha mente, mas eu vou registrá-las. Por exemplo, roubo, furto, violência conjugal, assassinatos, fraudes, infrações em todas as áreas. O que mais que nós podemos pensar sobre isso? Violência contra a mulher, violência contra a criança, assédio. Enfim, eu já comecei a pensar em muita coisa. E o que a violência urbana ela pode provocar nas pessoas? Traumas, pânico. A pessoa pode desenvolver um pavor de sair às ruas, às vezes até um pavor para dirigir, quando a pessoa tem seu carro furtado ou roubado. O que as autoridades fazem para impedir que essa violência cresça na nossa cidade? Porque estamos falando de violência urbana e ela vai abranger várias áreas, como eu acabei de falar. Então, nós também podemos pensar nas autoridades competentes, aquelas que precisam dar ao cidadão segurança. Então, daí pode surgir uma ideia. Bom, eu acho, na minha concepção, vou pensar agora como um candidato. As autoridades competentes não me dão segurança. Isso pode ser uma ideia a ser desenvolvida no meu texto. Então, quando eu começo a anotar palavras, expressões, frases de forma aleatória, eu já começo a me tranquilizar, porque, sem perceber, as ideias estão fluindo. E aí eu fiz uma seleção de palavras, expressões e etc. Qual é o segundo passo? Agrupar essas palavras ou expressões ou frases. Então eu crio o grupo 1, o grupo 2 e o grupo 3. Quando eu consigo fazer isso, com certeza eu já tenho um posicionamento crítico, uma ideia que eu posso desenvolver no meu texto. Muitas vezes, quando aplicamos essa técnica, também conseguimos já apresentar os nossos argumentos. E o que vai ficar faltando para que o candidato consiga produzir o seu texto na íntegra? O que ele aprendeu na questão teórica. Então, nós sabemos que na dissertação argumentativa, nós temos o parágrafo de introdução, onde ele vai apresentar a sua ideia de defesa com base no tema. Nós temos o segundo parágrafo, que é o parágrafo do desenvolvimento, onde ele desenvolve a ideia apresentada na introdução. O terceiro parágrafo também é para desenvolver. Você pode continuar a desenvolvendo as suas ideias, trazendo outros assuntos relevantes que se relacionam com o tema e a ideia em que você está defendendo. O terceiro parágrafo também pode ser um parágrafo de desenvolver a sua ideia. E aí vai depender do limite de linhas estabelecido. E por último, você conclui naquele parágrafo chamado de conclusão, onde você constata ou você faz um resumo
geral do que você escreveu ao longo do seu texto, ou você cria uma polêmica sem fazer perguntas diretas. Enfim, a conclusão, ela precisa trazer ao leitor um impacto. Quando nós falamos de Enem, não se esqueça da intervenção social, que pode ser apresentada na conclusão. Eu espero ter lhe ajudado, e se eu conseguir esclarecer um pouquinho mais sobre essa questão do bloqueio mental, do bloqueio criativo na hora de fazer uma redação, se inscreva no meu canal, dá um like